E o Brasil pode sofrer uma perda significativa de empregos por conta do tarifaço de Donald Trump. Para tentar conter os danos, o governo Lula lançou o plano Brasil Soberano, que vai disponibilizar 30 bilhões de reais para empresas afetadas pelas taxas norte-americanas. E justamente para falarmos mais sobre essa medida provisória, recebemos aqui o professor e economista-chefe da análise econômica, André Galhardo, a quem agradeço demais pela participação. Professor André, seja bem-vindo, já participou de vários programas, telejornais aqui da Jovem Pan. Para começar, professor, queria pedir sua análise e avaliação, tarifaço em vigor, sinalização de impacto severo para algumas empresas de alguns setores, enfim, mas teve o lançamento desse Plano Brasil Soberano. O que é preciso considerar? Trata-se de uma iniciativa que pode atenuar um cenário difícil, principalmente para algumas empresas? Quais são suas avaliações? Olá, Daniel, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. Boa noite a todos que nos assistem. De fato, é uma medida que vem para dar um apoio transitório para as empresas que forem mais afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos imposto ao Brasil. Inclusive, existem elementos, vetores ali que o governo vai avaliar para ver qual empresa pode usar esses recursos subsidiados, como os empréstimos que você citou. São 30 bilhões do governo, mais 10 bilhões de recursos próprios do BNDES, e sem sombra de dúvida é um passo na direção correta, uma vez que há muito pouco o que fazer, mesmo com os esforços do vice-presidente e de toda a comitiva dos ministérios brasileiros tentando reverter parte desse tarifaço, a gente está vendo a dificuldade de reverter essas medidas aplicadas pelos Estados Unidos. Então, resta a nós encontrar caminhos para atenuar. Não vai resolver, os Estados Unidos são grande parceiro internacional do Brasil. É claro, muitas vezes a gente viu alguns analistas minimizando os impactos. Eu não vou nessa linha, acho que os impactos podem ser severos, sim, sobretudo para algumas empresas. No entanto, a gente precisa fazer alguma coisa, ou melhor, considerando que os impactos podem ser severos sobre alguns setores, a gente precisa caminhar em alguma direção. Eu acho que esse apoio a partir de taxas de juros subsidiadas, diferimento de impostos e usos de outros mecanismos vem em bom momento, como eu disse. Não resolve, mas ajuda a atenuar um pouco desse impacto em potencial. As projeções indicam, professor, em relação aos setores que devem sofrer mais? Já há estudos nesse sentido? Quais são, se não as empresas, pelo menos os setores que devem ser mais afetados nesse primeiro momento? E eu imagino que esses mesmos setores estudam alternativas, não somente se apoiar nessa iniciativa do governo federal, mas tentar dar nó em pingo d'água, explorar novos mercados, pensar até em um redirecionamento de exportações. O que é preciso considerar dessa janela que se abre, ainda que de maneira difícil, mas de maneira forçosa, as empresas e os setores precisarão se mexer. Perfeito, Daniel. Você falou tudo, Eu tenho insistido nessa questão. Por exemplo, uma parte dos recursos que o governo vai subsidiar, desses empréstimos, desses 30 bilhões e dos 10 bilhões adicionais do BNDES, vem justamente para as empresas poderem prospectar novos mercados. Isso exige tempo e dinheiro. Não é tão simples quanto parece, Então, por exemplo, você me falou dos setores, o agronegócio, de modo geral, está pode ser muito impactado. Nós temos o café, por exemplo, nós temos o setor de carnes, de proteína animal, impactado pelas tarifas de 50%. Os Estados Unidos acabou tirando 40% das exportações, agora estão com tarifas reduzidas, não são 50%, então, mas ainda restam 60% das nossas exportações com a incidência dessa tarifa de 50%, com destaque para impactos em potencial para o agronegócio. O Brasil é grande exportador de commodities, que é o caso do café e da carne bovina, por exemplo, que são muito consumidas pelos Estados Unidos. E aí você procurar caminhos alternativos para a carne ou para o café, por exemplo, não é uma tarefa tão fácil. Eu tenho falado sobre o caso japonês, por exemplo, a possibilidade de retomarmos a venda de carne ao mercado asiático, ao mercado do Japão, mas é uma negociação que já dura mais de décadas.
Então demora bastante, não é só uma questão de venda, é uma questão de tratativas até geopolíticas, então demora muito para redirecionar essas exportações dos Estados Unidos para outros mercados. No entanto, como você disse, Daniel, alguma coisa precisa ser feita. Então, de fato, as empresas brasileiras precisam buscar alternativas, embora seja necessário reconhecer que buscar caminhos alternativos seja difícil, é justamente esse caminho que a gente vai ter que tomar agora. A gente precisa encontrar, diversificar a quantidade, ou melhor, os produtos que nós exportamos, melhorar a nossa pauta exportadora e buscar diversificar também o número de clientes, o número de países que consomem esses produtos brasileiros. Até porque nós temos ainda 3 anos e pouco de Trump pela frente. Nós vimos na primeira passagem do atual presidente dos Estados Unidos pelo comando norte-americano, que ele fez 4 anos de turbulência, né? Na época muito concentrada a China e países asiáticos, dessa vez muito mais pulverizado, mas o que sobra, o que a gente entende ou supõe a partir dessas decisões de começo de mandato por lá, é que nós temos mais 3 anos e meio de dificuldades com o Trump à frente. Mais do que isso, quando o Trump deixa o poder, entra no lugar dele Joe Biden, que fez muito pouco para reverter aquilo que vinha sendo feito pelo Trump. Então, as tarifas impostas à China, por exemplo, imperaram por bastante tempo, até que Biden percebeu que tirar parte das tarifas poderia ser bom para reduzir a inflação norte-americana. Então, mesmo que vença depois um democrata, dificilmente a gente consegue reverter tudo o que está sendo aplicado sobre o Brasil. Então, considerando, desculpe minha resposta alongada aqui, Daniel, mas considerando que nós temos muito mais turbulências à frente, embora seja difícil encontrar caminhos alternativos para as nossas exportações, esse parece um dos poucos caminhos que a gente tem a trilhar nesse momento. Os efeitos do tarifaço e também as alternativas para o setor produtivo brasileiro, em destaque nessa entrevista com o André Galhardo, ele que é economista-chefe na análise econômica. André, vou pedir licença, o Diego Tavares é o comentarista da noite, ele fará a próxima pergunta. Com você, Diego. Professor André, muito boa noite. Professor, sempre que o Brasil fala em planos de socorro para setores específicos, eu me lembro que isso foi muito semelhante também quando tivemos a crise no Rio Grande do Sul, quando nós tivemos a pandemia. Na pandemia, um exemplo muito emblemático para mim, por exemplo, é o PERSE, que foi um programa criado para socorrer as empresas do segmento de eventos. Depois do fim da pandemia, o PERSE perdurou aí por ainda cerca de 3 anos, foi extinto agora em 2025 e depois de extinto essas empresas entraram na justiça porque alegam que sem o PERSE não conseguem ainda sobreviver. Dentro dessa perspectiva, será que já não passou a hora do Brasil, nesses momentos, olhar da máquina pública para dentro e pensar como que a máquina pode custar menos para o setor produtivo, para que nesses momentos de crise não seja necessário um plano de socorro, um plano de atendimento, mas de modo que, sendo o Estado mais barato para o setor produtivo teria condições de buscar alternativas com mais tranquilidade nesses momentos? Não é um pouco mais de uma medida paliativa da qual esses setores não conseguirão se desvencilhar no futuro, ainda que a questão do tarifaço se normalize? Nossa, sem dúvida. Boa noite, Diego. Muito obrigado pela pergunta. De fato, acho que você tem razão nas suas colocações. Eu adicionaria uma questão, né? Primeiro, o próprio secretário do Tesouro Nacional, o Rogério Seron, falou que dessas medidas paliativas surgirão mudanças estruturais. Então, de fato, acho que vem coisas para trazer uma melhora. Isso poderia vir sem essa urgência ou emergência, né, de um problema, nós pensarmos num estado, não vou entrar em um estado mais enxuto, porque a gente acaba desandando para uma outra questão, mas num estado mais eficiente, sem sombra de dúvida. E eu adicionaria uma questão a mais, né, a questão da taxa de juros. Veja que um dos maiores esforços do governo nesse momento está em subsidiar taxas de juros, porque a gente tem uma taxa básica de juros inexplicavelmente alta, né? Também eu sei que isso se desdobra em muitas camadas aqui, nós poderíamos falar só sobre isso, mas a taxa de juros brasileira está muito alta, a taxa básica e a taxa cobrada dos empresários e consumidores nem se fala, uma taxa ainda muito mais alta, em alguns casos até assustadoras. Então, de fato, trabalhar para resolver, tornar o Estado um pouco mais eficiente, com a consciência de que em novas emergências, em novos episódios que exijam da gente
um ajuste rápido para dar apoio para empresas que sejam afetadas, seja lá porque for, que nós tenhamos capacidade de fazer isso sem onerar os cofres públicos, sem trazer dificuldades para as contas públicas brasileiras no médio e longo prazo. Inclusive, e pegando esse gancho, acho que caberia ao ministro Haddad, nesse momento, dizer que os gastos extras, né, o crédito suplementar, que chega a pode chegar a 10 bilhões de reais, nesse caso, que ele fique dentro da banda, né, da meta do novo arcabouço fiscal e que não seja colocado fora da nossa conta, até para passar uma imagem de que, de fato, há uma preocupação estrutural e não apenas conjuntural para as contas públicas brasileiras. Agora, André, tem um outro aspecto, inclusive uma notícia que foi amplamente divulgada, que indica a possibilidade de redução na taxa de juros dos Estados Unidos. Teve essa sinalização, as bolsas norte-americanas chegaram a subir, inclusive, com essa expectativa, e há projeções sendo feitas por pessoas do mercado financeiro. Queria que você discorresse, fizesse uma breve análise sobre essa possibilidade e, em se confirmando um corte na taxa de juros dos Estados Unidos, quais seriam as consequências, inclusive para o Brasil? Eu acho que... Desculpe, acho que eu voltei aqui. Okay. Eu acho que, Daniel, uma coisa muito importante, é claro que essa questão dos Estados Unidos ela é muito relevante. De fato, no simpósio de Jackson Hole, o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, deu a entender que, de fato, virá um corte de juros na próxima reunião de política monetária por lá. Deve ser um corte de juros bem tímido, de 0,25%, porque ainda existem riscos inflacionários por lá. O nível de atividade econômica está mais forte do que o Fed, né, que é o Banco Central deles, gostaria, e isso acaba impedindo que o Banco Central de lá acabe tomando decisões mais fortes, né, cortes de juros mais robustos. Mas olhando aqui para dentro, claro que se os Estados Unidos começam a cortar juros agora, isso abre um caminho, melhora um pouco o ambiente para que o nosso Banco Central também comece a operar cortes de juros por aqui. Nós temos, nesse momento, sinais bastante contundentes de que a economia brasileira está desacelerando. Desculpe. Temos sinais de que a inflação também está desacelerando, as deflações no IGPM, no IGP-10, a desaceleração dos próprios preços aos consumidores deve abrir caminho para que o Banco Central do Brasil comece a cortar juros aqui a partir de dezembro, né? Um cenário que nós não imaginávamos no começo do ano. Eu volto a dizer, eu sei que uma parte da explicação para a taxa de juros no Brasil, segundo o mercado financeiro, vem da questão das contas públicas, mas vem também da perseguição de uma meta de inflação impraticável em 3% atualmente. Então, considerando que a inflação está de fato desacelerando, considerando esse componente muito importante que você trouxe, Daniel, de que o Banco Central norte-americano começará, muito provavelmente, o ciclo de cortes de juros na reunião do mês que vem, esses elementos todos abrem caminho para que o Copom, nosso Comitê de Política Monetária, tenha capacidade de começar o ciclo de cortes de juros um pouco mais cedo do que nós imaginávamos anteriormente, na última reunião desse ano, em dezembro, o que pode ser um alívio, né, ainda que muito discreto, né, da situação financeira no país, que, como o Diego trouxe aqui para a gente, existem ineficiências do Estado e existe também uma taxa de juros num nível inexplicável. Eu reconheço parte das motivações que levaram o Copom a colocar a Selic em 15%, mas 15% para um país que vai fechar esse quadriênio com a inflação, ou melhor, que fechará a inflação acumulada no último quadriênio no menor nível para quadriênios desde o lançamento do Plano Real. Então, 15% de fato é inexplicável. Espero que a decisão do Fed lá nos Estados Unidos seja mais um instrumento, mais um elemento que abra caminho para que o Copom tenha coragem de iniciar o ciclo de cortes de juros um pouquinho mais cedo do que a gente imaginava por aqui, em dezembro desse ano. Vamos aguardar, né? Expectativas para a manifestação do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e essa possibilidade de corte na taxa de juros. É isso, quero agradecer demais a participação do André Galhardo, ele é professor e economista-chefe da análise econômica. Professor, grande abraço, viu? Bom fim de sábado, bom domingo e volte mais vezes aqui à Jovem Pan. Muito obrigado, Daniel, pelo convite, estou sempre à disposição. Um abraço.